Alô você! Vamos aí batendo pesado no concurso de pessoas. A gente vai adiantar bastante coisa, porque o tópico é extenso, tá? Cai bastante nomenclatura, cai bastante coisa que a gente já deu uma olhadinha, a gente vai e dar uma reforçada em cima para que você não se perca. Bem, quem está estudando forte concurso de pessoas, lembra que o concurso de pessoas foi feito para os crimes de concurso eventual. E não aqueles dos chamados concurso necessário, que obrigatoriamente tem que ter mais de um agente para que o crime se complete, ou senão o crime se transforme em fato atípico. Toda vez que você ouvir falar em crime de concurso eventual, é a mesma coisa que você falar em crimes unissubjetivos ou monossubjetivos. O que é isso? Esse aqui são os crimes de concurso eventual que o nosso famoso artigo 29 do Código Penal trata, que na verdade é chamado uma norma de extensão. Evandro, me explica isso, tá? Crime unissubjetivo ou monossubjetivo? São aqueles crimes, amigo, por exemplo, o homicídio. Você pode praticar ele sozinho, sem problema nenhum. Eventualmente, alguém pode vir e praticar com você. Aí vai existir o concurso de pessoas. O crime plurissubjetivos, eu tenho dois exemplos para você. O crime de rixa e o crime de quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando. Pô, legal, Evandro. Por que você está dando esses dois exemplos? Porque qualquer um dos dois, obrigatoriamente, você tem que ter mais pessoas para que o crime se complete. Vamos direto aqui no crime de quadrilha ou bando. Quando você coloca, obrigatoriamente tem que ter mais de 3 pessoas se juntarem para cometer reiteradamente fato tido como crime. Ou tem mais de 3 pessoas, que é o mínimo 4, e tem o crime, ou não tem nada e não tem crime. Olha que coisa legal. Você imagina que 4 pessoas estão dentro de uma residência se preparando para fazer um buraco, atravessar a rua e assaltar o Banco Central. Pô, legal, Evandro, o cara vai cometer um furto contra o Banco Central. Se ele está fazendo um buraco no chão, é furto qualificado por escalada, qualquer meio anormal que ele está fazendo ali. Até aí, beleza, mas olha, o artigo 31 do Código Penal diz que são os fatos impuníveis. A cogitação e a preparação, salvo se o crime entra na esfera de execução, não pode ser punido, ou seja, são chamadas fases impuníveis do crime. Se você entrar dentro do prédio e você pegar 4 pessoas planejando um crime de furto, o crime de furto não tem, mas você tem mais de 3 pessoas que estavam se juntando reiteradamente para cometer fato tido como crime. Pronto, aí entra no crime de quadrilha ou bando plurissubjetivo, ou seja, ou você tem aquela quantidade certa de pessoas e tem um crime, ou não tem, e o fato é atípico. Então, para os crimes plurissubjetivos, ou chamados crimes de concurso necessário, não vai existir concurso de pessoas entre essas 4 pessoas que estão se juntando para cometer crime. Eu falo, mas eles estão tudo junto? Não tem concurso de pessoas? Não. O que tem? Tem a formatação típica do crime que pede aquela quantidade X de pessoas. Então, olha, vou até riscar aqui para a gente não ter problema. Ó, o crime plurissubjetivo ou de concurso necessário não entra na nossa regra do concurso de pessoas, só entra os unissubjetivos ou monossubjetivos de concurso eventual. Tranquilo? Beleza, Evandro? Vamos que vamos. Alô, você! Vamos ficar felizes, meu povo, que estudar muda a vida da gente. Então vamos lá, o que precisa agora? Eu vou dar para vocês os requisitos para o concurso de pessoas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes e de conduta. Olha, quando você estuda o concurso de pessoas, obrigatoriamente você tem que estudar o iter criminis. Ô Evandro, o que é o iter criminis? Cara, não tem jeito, vamos meter a linhazinha do tempo aqui do tio Evandro, tá? E você lembra que são 4 as fases do crime. Pô, Evandro, mas eu vi em algum livro que era 5. Mas as bancas examinadoras dizem que só são 4, tá? Cogitação, preparação, a nossa famosa execução e a nossa consumação. Legal. Evandro, existe uma outra palavra chamada exaurimento. Exaurimento está fora do iter criminis, ou seja, fora das nossas chamadas fases do crime, que eu vou até colocar aqui, são 4 somente. Olha só, o primeiro requisito ali, pluralidade de agentes e pluralidade de condutas. Ou seja, logicamente, para que haja concurso de pessoas, você já sabe que tem que ser crime unissubjetivo ou monossubjetivo, ou seja, concurso eventual, aquele que uma pessoa pode fazer, mas eventualmente outra vem e quer agregar ali. Então, tem a primeira coisa que tem que ter, 2 ou mais
pessoas. Beleza, que é a pluralidade de agentes. E pluralidade de conduta. Quando eu falo conduta, você lembra da historinha aqui? Olha, o crime é dividido em fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico eu tenho conduta, eu tenho nexo causal, eu tenho tipicidade e resultado. Olha a conduta aqui. Dentro da conduta eu tenho o dolo e eu tenho a culpa. Ou seja, se você tem pluralidades de conduta, tem que ter a união de vontades, o elemento subjetivo de querer cometer o crime. Legal, Evandro? A cogitação e a preparação, pode existir o quê? Pode existir o auxílio, que ele pode vir, que você vai ver daqui a pouco, moral ou material, ou seja, de qualquer forma contribuindo para que o crime existisse. Mas, para isso, tem que ter pluralidade de agentes, mais duas pessoas, e de condutas, ou seja, tem que ter o elemento subjetivo da vontade de querer participar do crime, tranquilo? Legal. A próxima, relevância causal da conduta. Evandro, o que é relevância causal da conduta? Ó, a conduta aqui, você vai dizer que é a vontade de praticar o crime. A gente acabou de ver ali. Agora, o que não pode entrar, o que não pode acontecer é ter a chamada participação, olha aqui, ó, participação inócua. Legal, o que é participação inócua? Pô, a relevância causal da sua conduta, ou seja, o nexo causal, a equivalência dos antecedentes, não foi referida no crime. Evandro, dá um exemplo. Tá, vou até colocar um bonequinho aqui, né? O A tem a grande ideia de matar o seu desafeto. O A chega e fala, B, você me presta a arma de fogo para que eu possa executar o meu desafeto? O B chega e entrega somente a arma. Se ele só entregar e não falar nada, ele só participou materialmente. Legal, Evandro? Aí o A vem com a arma, quando chega no meio do caminho, o A fala, porra, eu não vou matar o cara com arma de fogo, não. Eu vou dar uma facada, uma peixeira na barriga do cara e vou abrir a barriga dele. Ou seja, eu vou matar meu desafeto na base da facada. Legal. O B auxiliou o A moralmente e o A não usou o auxílio do B, ou seja, ele jogou a arma fora e entrou com a faca. Resultado, quem responde pelo crime? Só o A, porque a participação do B foi inócua, porque não foi utilizada a participação dele no crime, ou seja, não houve a relevância causal da conduta. Agora toma cuidado, se nesse mesmo exemplo que eu estou te dando, o B, além de dar arma, ele vai lá e moralmente auxilia também o A, aí tem o crime. Evandro, dá um exemplo. O B empresta arma e fala isso mesmo, cara. Tô reforçando a ideia na tua cabeça. Vai lá e mata o cara. Aí ele joga a arma fora, o A dispensa o auxílio material, mas continua ainda o auxílio o quê? Moral. Aí os dois vão responder pelo crime na medida da culpabilidade dele. Ou seja, relevância causal da conduta. Não pode haver a chamada participação inócua. Evandro, e agora, esse nome aí feio, olha só. Liame subjetivo ou vínculo subjetivo. O que é isso? Isso é a união de se agregar à vontade do outro, mesmo que o outro não queira a sua ajuda. Eu vou colocar um esqueminha aqui para você entender, olha só. Eu vou chamar esse bonequinho aqui de A, olha. E eu vou chamar esse bonequinho aqui de B, só para a gente poder entender. E eu vou chamar esse que está passando na rua aqui de C. Olha. Logicamente eu vou trabalhar autoria colateral, autoria incerta daqui a pouco. Mas olha que legal. O A faz um disparo em C e o B faz um disparo em C também. Se os dois tiverem cada um com a sua ideia de matar o C, mas um não sabe do outro, o que acontece? Amigo, cada um vai responder pelo crime isoladamente. São dois crimes isoladamente sem concurso de pessoas. Agora, e se um quiser unir a vontade do outro? Exemplo. O B está vendo que o C está passando pela rua e ele consegue observar o A e fala, pô, legal, o A está querendo matar o C também. Só que o A não sabe do B, mas o B acaba de observar o A e dá um tiro na perna do C para que o C caia e o A venha executar. Evandro, olha só, tem concurso de pessoas aí? Bem, se você for reparar, o A não pediu ajuda, mas o B de qualquer forma quis ajudar. Se o B de qualquer forma quis ajudar, vai haver o concurso de pessoas. É o quê? É o liame subjetivo ou o vínculo subjetivo, mesmo vindo de uma pessoa só. Tranquilo? Legal. Eu vou chamar aqui
de união de vontades. Pô, legal, Evandro. Eu já entendi o que é o liame subjetivo. Agora o próximo, olha o que ele fala. Identidade de infração ou identidade de fato. O que é isso? Isso aqui é para vir corroborar e para dizer, para fortalecer a teoria monista, unitária ou a teoria igualitária, que é a regra do artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso, combinada na medida de sua culpabilidade, ou seja, identidade de infração e identidade de fato. Quem concorre para um crime vai responder pelo mesmo crime. Evandro, eu cogitei, preparei, fui lá e entrei na esfera de execução de um crime de homicídio, artigo 121, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, o cara não morreu. Eu dei 10 tiros no cara e o cara não morreu. Legal, artigo 121, combinado com o artigo 14, 2. O que vai ser isso aqui? Homicídio tentado, que obrigatoriamente vai ter que reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Beleza. Só que quem executou foi o A. E o B somente reforçou a ideia do A. Ou seja, falou com o A, vai lá, mata ele mesmo. Deu o apoio moral. E aí, Evandro? Vai ter identidade de infração. Os dois vão responder pelo crime de homicídio tentado. Legal, Evandro? E esse aqui, você vai ver daqui a pouco que ele é o autor e esse aqui é o partícipe do crime. Então, o que a gente acabou de ver até agora? Eu vi com você os requisitos para que ocorra o concurso de pessoas que tem pluralidade de agentes e de conduta, relevância causal da conduta, liame subjetivo ou vínculo subjetivo e a identidade de infração ou identidade de fato. Lembrando que a nossa teoria é monista, unitária ou igualitária. A gente vai tratar agora teoria de autor. A gente vai descobrir quem é o autor de acordo com o Código Penal. Olha, eu tenho a regra e eu tenho a exceção. Então, olha só, a doutrina e a jurisprudência, não há uma união de identidade aqui, nesse assunto, levando para um caminho só. Ou seja, é discutível, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, qual teoria a ser utilizada. Só que a melhor teoria, a teoria do Código Penal, é o quê? É logicamente a regra, né? Que é o que a maioria das bancas examinadoras usa. Então, olha, o que a gente vai utilizar como regra? A teoria restritiva de autor. Quem é autor? Autor é todo aquele que executa o núcleo do tipo. O Evandro, agora você me pegou. O que é o núcleo do tipo? Alô, você tem que estudar a língua portuguesa. Se você está estudando língua portuguesa, você sabe que o núcleo é sempre a parte mais importante de qualquer texto. Ou seja, se você pega lá, subtrair, artigo 155, subtrair coisa móvel alheia, legal. Ou você pega o artigo 121, que está escrito lá, matar alguém, e você está estudando a língua portuguesa, você sabe que a parte mais importante é o verbo, ou seja, subtrair e no artigo 121, matar. Ou seja, autor de crime é aquele que efetivamente subtrai, é aquele que mata, é aquele que rouba, é aquele que constrange, é aquele que efetua a exigência. Ou seja, em todos os tipos penais, todos os crimes, existe um núcleo. O núcleo é o verbo. Quem executa o verbo é o quê? É o autor. Evandro, dá uma explicada melhor que agora eu me compliquei. Não precisa se complicar não, filho. Vamos lá, você já está até enjoado, né? Linhazinha do tempo aí e vamos colocar o iter criminis. Vamos abreviar: cogitação, preparação, execução e consumação. Olha, isso que eu vou explicar para você aqui está 99,9% certo. Mas você não precisa saber daquele 1% da exceção, não. Você vai colocar exatamente o que eu estou colocando aqui e você vai acertar na tua prova. Se você autor é aquele que executa o núcleo do tipo, quem subtrai, quem furta, quem rouba, ou seja, é quem está na esfera de execução. Tá da linha para lá, você chama de autor sem medo na tua prova, sem medo de errar. Tá antes dessa linha, você chama de quê? Partícipe. Então, o partícipe, a gente vai ver que tem uma teoria que assessora ele. O partícipe é todo aquele que colabora de qualquer forma, auxilia moral e materialmente, mas não executa o núcleo do tipo, ou seja, não entra na esfera da execução executando o núcleo. O núcleo é somente o autor. Evandro, eu já vi em alguns lugares a palavra coautor. Filho, se tiver um executando, é um autor. Se tiver dois no momento, eles vão ser os
coautores do crime. Isso aí é a regra geral, bem simples para você. Beleza, Evandro? Então eu já entendi que a teoria restritiva de autor é aquele que executa o núcleo do tipo, o núcleo é o verbo, que é a parte mais importante. Está na execução, está executando, é o autor, está fora, é partícipe. Isso aí já está tranquilo. Agora, e o domínio do fato? Cara, o domínio do fato, ele tem uma natureza do direito comparado. Entrou no direito pátrio nosso através do direito comparado. Mas isso é uma outra espécie de questão, é uma questão muito mais pesada, não é para você agora. Você tem que lembrar o seguinte, que a teoria do domínio do fato, ele considera no frigir dos ovos, lá no finalzinho, que é o importante, ele considera que o mandante de um crime, ele tem que ser considerado autor, porque ele tem o domínio final do fato. Ou seja, se ele mandar desistir, o executor desistiria do crime. Por que essa teoria aqui ela é minoritária? Porque é o seguinte, se você for pensar, o mandante está lá em Londres, cara. O cara foi tomar um uísque, um vinho lá em Londres e mandou o cara executar a esposa dele no Brasil. Quem é que vai executar? Quem executa? Quem mata? Você vai falar, Evandro, quem mata é o matador de aluguel. Legal, ele é o matador de aluguel, ele vai ser chamado de quê? De autor, se ele estiver sozinho, de coautor, se tiver dois. E o mandante, pela teoria restritiva, ele não entrou na esfera de execução, não executou o núcleo do tipo, ele só participou moral e materialmente, então ele tem que ser o quê? Partícipe. Só que por essa teoria, chamada teoria do domínio do fato, que, repito, é minoritária, mas existe ela, o mandante vai ser considerado autor do fato. E é autor mesmo, autor pela teoria do domínio do fato. Vai mudar a classificação ali, tranquilo? Então você sabe, existem as duas. Evandro, faz um resuminho para eu não errar na prova. 99% da sua prova vai querer trazer o quê? A explicação da teoria restritiva de autor. Se cair aquele 1% do improvável, a gente ganha também, que aí ele vai trazer o conceito da teoria do domínio do fato. Aí você já sabe que a teoria do domínio do fato, ele existe na doutrina, a doutrina e a jurisprudência não é pacífica, em cima majoritária e embaixo minoritária. A minoritária fala que o mandante é autor, quando na verdade na restritiva, o mandante deveria ser o quê? Deveria ser partícipe, porque não entrou na esfera de execução. Agora a gente vai aprender o que é o autor mediato. Ó, essa aqui tem uma palavra feia, né, pessoal? Autor mediato, eles usam um sinônimo e falam que é o homem por trás. Olha só, o homem por trás. Evandro, o que é um homem por trás? Ou seja, você tem um autor imediato e você tem um autor mediato. O autor mediato é aquele que fica por trás e ele usa uma pessoa em erro do tipo coação, que você vai ver que é a moral irresistível, e os inimputáveis. Evandro, dá um exemplo de cada um para que eu possa gravar? Lembra da estrutura do erro do tipo? Ó, tem um erro do tipo aqui, ó. O erro do tipo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser essencial, e ele pode ser acidental. Se ele é essencial, ele pode ser excusável ou ele pode ser inexcusável. Se ele for excusável, ele isenta de dolo, ele isenta de culpa. Se for inexcusável, ele isenta de dolo, mas permite a culpa somente se tiver previsto em lei. Essa é a estrutura do erro do tipo. Se você pegar o artigo 20, você vai ver no parágrafo embaixo do artigo 20, está escrito assim: responde pelo erro o autor que causou o erro na terceira pessoa. Ou seja, se você, por exemplo, no caso concreto, eu quero matar minha esposa, o que eu faço? Eu vou lá e pego um potinho de açúcar, desvazio e encho esse potinho de arsênico, de veneno, e deixo lá. A empregada, coitada, sem perceber nada, vai lá, pega o pote, adoça o café e ministra o café para a mulher. Ou seja, você vai perguntar, quem executou o núcleo do tipo? Quem executou o núcleo do tipo foi a empregada. A empregada que foi lá e matou. Foi ela que estava no momento da execução, eu estava fora. Só que mesmo eu estando fora, eu não posso ser considerado partícipe, porque eu utilizei uma pessoa em erro. Então eu sou o homem por trás que gerei o erro. Eu respondo pelo crime como autor mediato. Ela é autora imediata, mas ela não vai responder, vai ficar com a tipicidade excluída, não vai ter crime. Por quê? Porque ela estava no erro do tipo, nesse exemplo que eu dei, essencial, excusável, que isenta de dolo ou culpa, mas efetivamente foi ela que ministrou, mas ela só fez isso porque ela estava sob a influência de erro provocado por terceiro. Eu, que sou o terceiro, vou responder pelo erro, tranquilo? Coação moral irresistível, onde está isso, Evandro? Artigo 22 do Código Penal, vou colocar aqui, ó, artigo 20.
O que diz lá? Diz lá, o agente que está em coação irresistível ou em obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal fica isento de pena. Ou seja, se eu utilizo o cara numa coação moral irresistível, só vai responder como autor, e efetivamente vai receber essa palavra, autor mediato, aquele que gerou a coação moral irresistível. Exemplo. Eu chego na casa do gerente de banco, pego a minha calibre 12, coloco na cabeça dos filhos deles e falo, olha, ou você vai no banco, gerente, e furta o banco agora, ou eu vou matar seus filhos. O gerente não tem o que fazer, ele vai até o banco e vai lá e subtrai o dinheiro e traz para mim. Ou seja, quem foi o autor imediato? Foi o gerente do banco, porque ele efetivamente subtraiu a coisa. Só que ele estava sob uma coação moral irresistível. Eu, que gerei a coação, eu respondo como autor mediato. Inimputável. Filho, se você usar um menor de 18 anos, se você usar um louco de toda forma, quem vai responder pelo crime vai ser você na autoria imediata, mesmo você não estando na esfera de execução. Ou seja, isso aqui é uma exceção à regra da teoria restritiva. Exemplo, eu paro o carro fora da agência bancária e o menor que está junto comigo, o menor vai lá no banco e subtrai os bens do banco e sai do banco. Aí você fala, Evandro, mas duas pessoas quiseram concorrer pelo mesmo crime, não tem concurso de pessoa? Não. Aqui não existe concurso de pessoa, não. Que existe autoria imediata. Se eu fiquei para fora, eu parecia o partícipe, porque o meu parceiro entrou, mas ele é menor, ele executou, ele não responde, quem vai responder sou eu. Eu vou ser chamado autor mediato. A mesma coisa um louco, olha que legal. Artigo 122. Tá lá, instigação, auxílio ao suicídio. Evandro, eu pego um maior de idade e falo com ele, cara, por que você não se mata, cara? Você está todo endividado. Opa, eu estou instigando, auxiliando ele ao suicídio. Ele dá um tiro na cabeça e aí? Aí eu vou responder pelo crime. Agora, e se porventura eu chego para um menor de 18 anos, eu vou até melhorar a história, né? Eu chego para um menor de 14 anos, porque na instigação ao auxílio ao suicídio você tem que tomar cuidado, porque diz assim lá no crime. Se for menor, tem aumento de pena, mas o menor aqui é maior de 14, menor de 18. Vai continuar sendo instigação ao auxílio ao suicídio. Se você chegar e mandar o cara se suicidar e o cara se suicidar com maior de 14, menor de 18, aí vai ser o crime com aumento de pena. Agora, se você instigar ou auxiliar um menor de 14 anos a se matar, aí, amigo, não tem instigação ao auxílio ao suicídio, não. Vai ser o crime de homicídio e você vai ser o autor imediato desse crime de homicídio, tranquilo? Então não pode usar um menor, não pode usar um maluco, no caso concreto, para cometer o crime, porque você não vai ser partícipe, você vai ser o quê? Autor imediato. Então o que eu acabei de trabalhar aqui? Eu acabei de trabalhar o autor imediato, que é a situação de autoria imediata, e dei os 3 exemplos mais comuns em prova para você, tranquilo? Evandro, mas olha só, o estranho é que eles estão fora da esfera de execução. O autor imediato, ele está daqui para cá, mas aí ele não é considerado partícipe, não? Não. Por quê? Porque quem está executando está em erro com ação moral irresistível ou é inimputável, tranquilo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Como esse tópico é bem pesadão, a gente já vai entrar agora para fazer umas questõezinhas para você arrebentar a boca do balão na hora da sua prova. Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. A primeira questão. Na autoria mediata, há concurso de pessoas entre o autor mediato, responsável pelo crime, e o executor material do delito, como no caso do inimputável por doença mental, que é induzido a cometer um fato descrito na lei como crime. Bem, essa questão está errada, ou seja, quem utiliza vamos lembrar, quem utiliza de pessoa que está em erro, utiliza de um menor ou um louco, que é um inimputável, ou vai sempre responder como autor o quê? Autor mediato do fato. A gente tem que lembrar que nós temos o autor mediato, que é o homem por trás, e a gente tem o autor imediato. Para que serve essa teoria do autor mediato? Serve pelo seguinte, se você pegar aquele mapinha que a gente dá para você, tem lá, cogitação, preparação, execução e consumação. Você coloca uma linhazinha, fica fácil, né? Quem está da execução para cima, você chama de autor, quem está para trás, você chama de partícipe. Agora, se você, que é o partícipe, chega e utiliza de uma pessoa que está em erro do tipo, por exemplo, ou você se utiliza de um menor de idade, ou de um louco, ou seja, de um inimputável, ou de uma pessoa que está em coação moral irresistível, você mesmo não estando na esfera de execução, não pode ser chamado de partícipe. Você vai ser chamado de autor mediato.
porque aquela pessoa que está cometendo não tem a capacidade de receber pena. Então não há concurso de pessoas entre um maior e um menor, um maior e um louco, um maior e uma pessoa que está em erro, e um maior e uma pessoa que está em coação moral irresistível. Ou seja, não existe concurso de pessoas na autoria imediata. Só existe um homem por trás. Vamos para a próxima questão. O partícipe, para ser considerado como tal, não pode realizar diretamente ato do procedimento típico, tampouco ter o domínio final da conduta. Bem, está correta essa questão. Ou seja, para ser considerado partícipe, você viu que ele utilizou as duas teorias numa questão só? Ele usou tanto a restritiva quanto a domínio do fato. Ou seja, para ser partícipe, pela teoria restritiva, não pode executar o núcleo do tipo. E para ser partícipe no crime, pela teoria do domínio do fato, não pode ter o controle final do fato, o controle final da ação. Então tá certinho. Mas vamos pensar, eu abri essa questão para você, mas vamos pensar só na regra geral. Para ser partícipe, não pode executar o núcleo do tipo. Aquela regrinha, não pode entrar onde? Dentro da esfera de execução, tranquilo? Então, olha, os tópicos que a gente trabalhou no bloco foram muito bem trabalhadinhos, essas questões serviram muito bem de reforço. Agora, você sabe que você tem que fazer questão e nunca parar de estudar até passar. Nunca é qual concurso você vai passar, é sempre quando você vai passar. Esquece o pronome relativo ao qual e vamos entrar na conjunção temporal quando, porque aí você consegue se organizar e tudo dá certo na tua vida. Fica com Deus, um forte abraço, para quem me conhece, alô você!